Oi, gente, boa noite. Sou a professora Esther, estou dando suporte em genética para os alunos do CEDERJ. Boa aula para a gente, tá? Continuando. Você pega 1146, Uhum. 1146, divide pelo número que você quer, tipo 218. Você vai encontrar 5,26. Vai pegar esse valor e vai multiplicar pelo número que está do lado, que é 3. Você vai encontrar 15,77. Vê se na tua calculadora dá isso. Deu. Então, você vai colocar isso no lugar do 15,77. esperado, esse resultado aí. Uhum. Ó, 1146 dividido por 648. No meu aqui deu 1,77. Vezes 9. Deu 15,92. O certo seria vocês colocarem até 3 casas, mas fica muito grande, eu não sei se cabe nesse espaço aí. Então, vocês colocam até 2 e arredondam a segunda casa. Tá? Ok. Fica mais exato. Pode ser que algum aluno copie, sei lá, até a terceira casa. Não está errado. Só que na hora de multiplicar, que é para eles corrigirem, eles podem reclamar. Por quê? Se você usar, eu estou usando o celular. Meu celular não é regulado. Mas se eu usar uma calculadora científica, pode ser que essas dízimas mudem. O ideal é vocês conseguirem emprestado de alguém uma calculadora científica. No meu celular tem aquela opção de calculadora científica. Aí você tem que calcular pelos radianos, tudo direitinho para dar o mesmo resultado. Eu olhei aqui e deu a mesma coisa. Então, tá tudo certo. Vamos passar para outra aqui. Em uma espécie de roedor, os cruzamentos abaixo foram realizados a partir de linhagens homozigóticas. Cruzamento 1. Machos grandes, brancos, fêmeas pequenas cinzas. Resultado com prole 100% de machos grandes cinzas e 100% de fêmeas grandes cinzas. Cruzamento 2. Os machos pequenos cinzas vezes fêmeas grandes brancas, resultando em prole com 100% de machos grandes brancos e 100% de fêmeas grandes cinzas. Propõe uma hipótese que, para explicar esse resultado, a partir de sua hipótese, indique. Se o gene que condiciona o tamanho do corpo está localizado em um cromossomo sexual ou autossômico. Você vai fazer essa questão aqui, uma pegadinha. Tá vendo essa tabela aqui que a gente fez? Vocês vão colocar na primeira linha qual o genótipo que apareceu. Na segunda linha, na terceira linha e na quarta linha. Quantos filhotes? Ó, macho branco vezes fêmeas cinzas, resultado da prole, machos cinzas e fêmeas cinzas. Machos grandes cinzas e fêmeas grandes cinzas. Cruzamento 2. No caso aqui, são 2 Q quadrados, só que lá o Q quadrado tem 4 classes. Esse aqui, cada cruzamento tem o Q quadrado com 2 classes. Se o gene condiciona o tamanho, aqui está dizendo só 100%. Macho pequeno cinza e fêmeas grandes brancas, resultado em prole com 100% de machos grandes brancos e 100% de fêmeas grandes cinzas. Propõe uma hipótese. Se você sabe que todos os machos têm uma cor e todos os machos têm um tamanho e uma cor, e todas as fêmeas têm um tamanho e uma cor, você acha que o gene que condiciona a cor está associado ao sexo? Ou vem do pai e da mãe? Acho que vem do pai e da mãe. Eu também acho que vem do pai e da mãe. Tá? Vem do pai e da mãe. Porque quando vocês fizerem o desenho daquele heredograma, vocês vão fazer. Vocês construindo o heredograma, não vou precisar nem fazer conta nessa questão aí. Constrói o heredograma. Pai grande e branco. Mãe
pequena e cinza. Pai, GG, bebê. Mãe, PP, PP, Pzinho, Pzinho, Czinho, Czinho. Resultado em 100% de machos grandes, cinza, ou seja, Gzão, 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 Pzinho, Pzinho, tá? Fêmeas grandes, cinzas. A fêmea é Pzinho, Bzinho, Bzão. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Olha só, tem alguma coisa que eles recebem uma parte, um genótipo heterozigótico. Isso aí é duplo heterozigótico. Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. A mesma coisa acontece no cruzamento 1 e no cruzamento 2. O gene que condiciona o tamanho do corpo está localizado no cromossomo sexual autossômico, provavelmente autossômico, que passa de pai para filho. Se o gene que condiciona o cor do pelo está localizado no cromossomo sexual ou autossômico, provavelmente sexual. Porque se você perceber, olha só, na espécie humana, nós temos o seguinte cromossomo, XX, XY. Quando uma mãe, quando um homem se relaciona com uma mulher, ele sempre dá ou o X ou o Y. Quando é macho, quando durante a reprodução ele dá o Y, esse Y se junta ao X da mãe e forma um homem. Quando esse homem dá o X dele, ele junta com o X da mãe e forma uma mulher. Do mesmo jeito, tanto o homem quanto a mulher têm metade do DNA do pai e metade do DNA da mãe. A diferença é que um filho pode ser mais parecido com o pai ou pode ser mais parecido com a mãe. Vocês entenderam essa parte? Quando isso, por exemplo, vou dizer um exemplo de doença. Tem uma doença que só é passada pela mãe, que é, por exemplo, hemofilia. Toda filha de uma mãe hemofílica recebeu o gene X hemofílico e o gene recessivo hemofílico do pai. Ele recebeu o gene recessivo hemofílico da mãe e gene recessivo hemofílico do pai. E quando a pessoa tem os dois cromossomos com o gene recessivo, ela desenvolve a doença. Já no caso do homem, se ele receber o gene recessivo do pai, ele já desenvolve a doença. Mas a mulher pode receber o gene recessivo da mãe e não receber nada do pai. Então, ela não manifesta a doença. Isso é cromossomo, isso é doença no cromossomo sexual. Já cromossomo autossômico é análise combinatória. Essa parte vocês entenderam? Ou eu confundi muito, falei? Entendi. Ó, preste atenção nas letras. O tamanho. G. GG é grande. PP é pequeno. BB é branco. CC é cinza. Então, com o cruzamento de GG com BB, PP com CC, foi esquisito, né? PP com CC, virou 100% GG, PP, macho, GG, CC, fêmea. Eles cruzaram, entendeu? Isso significa, isso não tem nada, isso tem a ver com o cromossomo sexual, quando tem esse cruzamento assim, uma parte do pai e outra parte da mãe. Já no cruzamento 2, machos pequenos cinzas, PP, CC, com fêmeas grandes brancas, GG, BB. Fazendo o cruzamento, machos grandes brancos com fêmeas grandes cinzas.
Ou seja, provavelmente o pai é homozigótico e a mãe é heterozigótica. Então, diferente do que eu estou falando, agora eu estou explicando para vocês, eu estou raciocinando melhor. O gene que condiciona o tamanho do corpo está localizado em um cromossomo sexual autossômico. Depois dessa segunda explicação que eu dei. Provavelmente autossômico. Já o gene que condiciona a cor do pelo está localizado em um gene cromossomo sexual. Autossômico ou sexual? Pode falar, Suzana. Sexual. Sexual. Eu acredito que sim. O genótipo dos parentais e da prole do cruzamento 2. Aí você vai colocar aquilo que eu falei para vocês. Cruzamento 1, GGBB. Cruzamento vezes PP, Pzinho, Pzinho, Czinho, Czinho. Aí, alternando, vai ser Gzinho, Gzão, Pzinho, Pzão. Já o cruzamento 2, Pzinho, Pzinho, Czinho, Czinho. Com Gzinho, Gzão, Gzão, Bzão, Bzão. Os filhos são Pzinho, Pzão, Gzinho, Czinho, Czão. Tá? O padrão e a determinação do sexo e o sexo heterogramético dessa espécie. Provavelmente, nessa espécie, o macho é homogamético e a fêmea é heterogamética. Questão 4. É a última questão. Os alelos dominantes de 3 genes localizados em cromossomos diferentes, Azão, Bzão, Dzão, são necessários para desenvolvimento de sementes coloridas de milho. Sementes com genótipo Azão, Bzão, Dzão, são coloridas. Todos os outros genótipos resultam em sementes pretas. Uma planta com genótipo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Dzão, Dzinho, foi cruzado com uma planta com genótipo Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho, Dzinho, Dzinho. Utilize o método de Ramos, módulo 1, página 87, para calcular as frequências genotípicas e fenotípicas esperadas para esse cruzamento. Qual que é o método de Ramos? Vou explicar para vocês aqui. É o método mais fácil que eu acho, né? Pelo menos. Espera aí que eu vou apagar. O método de Ramos é isso aqui, ó. Você vai colocar todos os genótipos do lado esquerdo dos pais e do pai, todo o genótipo do lado direito, do lado superior da mãe. Vai fazer análise combinatória. Então você vai perceber que algumas frequências se repetem. E essas sequências se repetem, você vai identificar qual a origem, tá? Qual que é. Você vai olhar a questão e vai saber. Toda vez... Esther, você está mostrando isso na tela? Não está aparecendo, não? Não. Ih, peraí. Que eu não botei para... Ver se aparece agora. Não. Ainda não. Tá, deixa eu parar o compartilhamento e botar a tela certa aqui. Eu devo ter colocado a tela diferente. Agora sim, agora vai aparecer. Agora tá vendo? Sim. Isso aí que é o método de Ramos, que eu acho dá um trabalhinho, mas não é difícil. Nessa posição aqui, ó, do lado esquerdo, você coloca todos os genótipos possíveis que aparecem na questão. No lado superior, você faz a mesma coisa. Aí você vai fazer análise combinatória. Azão com azão, Czão com Czão, Rzão com Rzinho.
Aí vai dar esse genótipo aqui. Azão com azão, Czão com Czão, Rzinho com Rzinho. Vai dar esse genótipo aqui. Azão com azão, Czão com Czinho com Czão, Rzinho com Rzinho. Vai dar esse genótipo aqui. Nesse caso, vocês vão colocar azão com azinho, Bzão com Bzinho, Dzão com Dzinho. Só que vocês precisam se ligar. Uma planta com genótipo azão, azinho, Bzão com Bzinho, Dzão com Dzinho, foi cruzada com uma planta com genótipo azinho, azinho, Bzão, Bzinho e Dzinho, Dzinho. Você vai fazer análise combinatória. Não é tão difícil. Você só vai colocar as possibilidades aqui de letras de um lado, do lado esquerdo, e as possibilidades de letra do lado direito, tá? Superior. Não se preocupa que no máximo, sexta-feira, hoje aqui, hoje é quarta, né? Eu já mando toda uma AD pronta para vocês. Só que eu quero que vocês me transcrevam as palavras de vocês. Eu não vou prometer mandar a AD toda para vocês amanhã, porque eu estou corrigindo as ADs do pessoal de bioquímica e de imuno. Mas na sexta-feira eu consigo mandar o modelo da AD pronta para vocês e vocês revisam para ver se está tudo certo e me mandem. Quem conseguir fazer antes, pode me mandar antes, que no sábado eu já mando a AD pronta para vocês enviarem. Quem não conseguir fazer, espera pelo menos até sexta-feira que eu mando para vocês, tá bom? Ok. Gente, vocês querem que eu explique mais alguma coisa? Porque essa AD só tem 4 questões. Não, tá tranquilo. Tá? O problema é que eu não por problema da minha internet, eu não posso abrir um monte de janela ao mesmo tempo e compartilhar com vocês. Se eu pudesse, eu abriria uma janela do Excel e colocaria na coluna esquerda todas as possibilidades de genótipo, na coluna superior todas as possibilidades de genótipo. São 4 possibilidades de genótipo. Na coluna superior, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Possibilidade de genótipo na coluna esquerda. E tem que fazer o cruzamento. Mas esse negócio para a gente gravar hein, é bem complicado, hein, Esther? Não é um negocinho muito fácil, não. É um pouco complicadinha, mas só que você tem que prestar atenção nas possibilidades de genótipo. Sim. É só você fazer a junção. Eu estou dando exemplo aqui de A, mas vocês têm que lembrar que na AD de vocês, as letras são A, traço, B, traço, D, traço. O que significa traço? Qualquer coisa. Azão, azinho, Bzão, Bzinho, Dzão, Dzinho. Azinho, azinho, Bzinho, Bzão, Bzinho, Dzinho, Dzinho. Aí você vai colocar A, B, Azão, Bzão, Dzão, Azão, Bzinho, Dzinho, Azão, Bzinho, Dzão, são várias possibilidades. Ao todo, aqui está dizendo, são 9 de um lado de superior e 9 do lado, 9 de um lado superior, 9 do lado esquerdo. Aqui está dizendo só 4, mas você tem várias possibilidades, é a sua análise combinatória. Tem que ir combinando. Bate um pouquinho de desespero, mas na hora de você fazer tá vendo aqui, ó, parental. Qual que é a parental? Tem que escrever isso em cima para você facilitar. Não é 3 não, Esther? Você está falando 4? Não é 3 não? 1, 2, 3, 4. Por quê? Porque eu estou vendo genes ali, A, B, D. Ah, não, eu estou fazendo confusão. Isso aqui é só um exemplo, tá? Não, entendi. Mas se você fizer eu tô botando essa imagem para vocês entenderem qual que é o método de Ramos. Não, tranquilo. Vocês não precisam fazer isso tudo, 32 quadradinhos. Você pode fazer com 16. Uhum. Vai facilitar a vida de vocês e muito, tá? Vai chorar. Depois que vocês começarem a fazer isso aqui, vocês vão ver que é essa parte mais fácil, que isso cai em toda a AP. Na P1 vai cair isso.
Esther, já estou sonhando com genética, eu já acordo pensando em telomerase, em crossover, já estou acordando vendo o que que é metáfase, prófase. Gente, tanto vídeo que eu estou assistindo sobre isso para poder entender esse negócio, mas Parece complicado quando você estuda só a teoria. Mas você, sim, quando estudar, você pesquisa, se não conseguir entender a minha matéria, do jeito que eu explico, e aham. quiser uma aula complementar, pesquisa vídeos de medicina. Genética para medicina. Ou genética para Ah, biomedicina. bom saber. Ok, aí eu Não já vou pesquisa uma livro de coisa mais biologia. específico, né? Porque eles aplicam ao estudo de doenças. Ah, tá. Então, Vou até você vai anotar conseguir aqui. entender baseado na explicação. Aqui, o CEDERJ, eles sempre explicam de forma teórica. Sempre vegetal, eles raramente falam de doença. Uhum, Mas é porque é mais fácil você entender por vegetal, na cabeça deles, né? Mas para a gente, para mim, pelo menos, eu só consegui aprender quando eu via vídeo de doença. Como que entendi. uma doença se manifesta? Quais Uhum. são os genótipos necessários para manifestar uma doença? Aí eles vão explicar para vocês direitinho. Eu só aprendi imuno e genética quando eu comecei e bioquímica, quando estudei canal de medicina. Caraca, Se você estudar canal de biologia, você vai ver a explicação que eles dão para o pessoal do ensino médio. Mas isso é verdade. canal de medicina, eles explicam direitinho, tintim por tintim, porque o nosso material é muito avançado, não é uma Uhum, genética comum. entendi. Então, a genética é um pouco parecida com a da medicina, não é totalmente parecida, é um pouco, porque a gente fala muito de vegetal. Porque na natureza, quando você estuda genética, a frequência mendeliana não acontece o tempo todo. Ela raramente acontece. Mas Mendel tenta explicar, através daquelas explicações lá da primeira lei, da segunda lei de Mendel, por Uhum. que isso acontece. Inteligente pra caramba, hein? Naquela época o cara teve uma O visão, cara né? era genial. O cara era Ele, com o monstro, né? conhecimento de matemática, começou a fazer os cálculos. Isso é tudo análise combinatória. Você precisa Aham. entender um pouco de matemática. Depois que eu comecei a entender genética, é que eu fui ver, gente, eu não sou tão burra assim, não, até que eu sei um pouquinho de matemática. Depois que você entende genética, que você entende um monte de conceito em matemática, que se você não aplicar alguma coisa, você não entende. Por isso que Oh, eu gosto mais de Jesus. física, porque a física você consegue aplicar à sua realidade. A matemática é muito difícil. Ah, eu também gosto de física. Agora o resto é o resto. Não, não é minha praia, não, Esther.